Bem, irmãos, me convidaram para pregar hoje sobre família. E eu gosto de pregar sobre família dentro da Bíblia, né? Eu gosto de pregar aquilo que Deus fala sobre família. Dentro dessa pregação aqui, eu gostaria que os irmãos entendessem. Há casos e casos. Diga assim, há casos e casos. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos ministrando a palavra de Deus e tem pessoas que entendem errado. E acham que o pastor está criticando, está dizendo uma palavra que vai machucar o coração. Eu jamais sairia da minha casa para vir aqui machucar o coração de vocês. Mas eu gostaria que vocês entendam que quando se fala de família, há muitas questões que são tratadas, porque depende da forma como foi gerada aquela família. Amém? E mais o Espírito Santo vai nos ajudar. Então vamos lá para a palavra. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Eu vou usar aqui os dois alicerces que estão em Mateus para trabalhar na questão de família. Melhor você abrir a Bíblia para a gente acompanhar. Eu gostaria que ninguém conversasse. Nós vamos agora ouvir a voz de Deus. Porque se você não prestar atenção, você não vai receber a bênção. E aí, às vezes, as pessoas elas não mudam porque elas não prestam atenção naquilo que Deus tem. Mas nesta noite Deus vai falar conosco. Já falou comigo, vai falar com você também. Todos acharam aí Mateus? Mateus é o primeiro livro da Bíblia no Novo Testamento, né? Amém, glória a Deus. Queridos, olha o que diz a palavra de Deus no versículo 24. Mateus capítulo número 7, versículo 24 diz assim: a todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Versículo 26, e todo aquele que ouve as minhas palavras, estas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu quero começar essa introdução falando de alguns exemplos bíblicos sobre família. Então, quando nós estudamos as famílias bíblicas, nós observamos que muitas delas enfrentaram crises gravíssimas. E o tema dessa pequena mensagem é como uma família pode vencer crises, pode vencer as crises. Tanto faz no mundo como também dentro da sua própria família. Então eu quero dar alguns exemplos aqui. A primeira família na Bíblia a enfrentar uma grande crise foi Adão. Você sabia disso? Adão, depois que foi expulso do jardim do Éden, ele enfrentou uma grande crise com a sua família. A crise surgiu entre os seus filhos. Caim começou a encher o seu coração com ciúme e inveja. Essa foi a crise. Começou aí no coração de Caim. Ciúme e inveja. O ciúme e a inveja são sentimentos profundamente destrutivos. Quando a pessoa tem ciúme de outro, não é amor. É falta de segurança, de confiança. Então, quando você está namorando, a pessoa fala assim, mas eu tenho ciúme de você com fulano. Então, olha, toma cuidado, porque isso não é amor. Isso é insegurança. Isso é insegurança, isso traz um problema sério para o casamento. Inveja, também isso é um mal que mata, né? Tem pessoas que invejam de tudo, né? Não pode ver ninguém com nada, uma sandália nova, um tênis novo, está querendo do mesmo jeito, né? Então, o ciúme de Caim foi um ciúme diferente, porque ele foi oferecer um sacrifício que não agradou a Deus. E Abel ofereceu um sacrifício que agradou a Deus. Por isso, Deus abençoou Abel e não Caim. E por isso ele teve ciúme. Ele ficou irado, ficou com raiva e matou o seu irmão. Conflito na família. Na verdade, crise na família. E na família de Jacó, houve um sério problema de relacionamento entre os seus filhos. José era objeto de ciúme e inveja.
Então, os irmãos de José tiveram ciúme e inveja. O que eles fizeram com José? Pegaram José, jogaram no buraco lá, queriam matar José. Depois eles venderam José para o Egito. Vamos acabar com ele, vamos tirar ele do nosso caminho, porque ele é o preferido do nosso pai. Tudo que é bom é para ele. Olha mãe, olha pai, o perigo. Quando a gente faz acepção de filhos, Jacó, ele tinha esse problema. Ele amava José mais do que os outros irmãos. Isso criou inveja, isso criou dissensão, isso criou divisão no coração deles. Isso criou um sentimento muito ruim de dar fim no seu irmão. Ciúme mata, sim ou não? Então o que estava dentro do coração dos irmãos de José era matar José. Porque José disse que ia reinar sobre eles. E ele era o mais novo. E como o pai sempre tratava muito melhor, também isso criou muita dificuldade. Então o pai e a mãe não podem fazer uma coisa para um filho e não fazer para os outros. Lá em casa, quando os meninos eram, que eles são tudo grandes agora, não são mais meninos, né? Quando eles eram criança, quando eu não podia comprar para todo mundo, não comprava para ninguém. Nós criamos nesse sistema. Se era para dar brinquedo, era para dar para todo mundo. Se não tinha condição de dar, não dava. Se era para comprar roupa, era para todo mundo. Se não dava para comprar, não comprava. A não ser que fosse uma situação muito de necessidade. Então, para não gerar essa briguinha dentro de casa, esse conflito, né? E mais tarde eles resolveram vender José para o Egito, e lá se vai José. Depois, na família de Abraão, vamos ver o que aconteceu. Houve uma grave crise entre Sara e uma serva chamada Agar. Deus tinha feito a promessa para Abraão que ele dá um filho, mas a nossa mãe, a Sarinha lá, ela não teve paciência para esperar, né? Ela não teve paciência de ver cumprida a promessa de Deus e pede a Abraão que tenha um filho com a sua escrava. Por quê? Porque naquela época, a mulher judia que não tinha escrava, ela não era valorizada. E como a mulher lá, a Agar, que era concubina, podia dar filho, então ela estava perdendo o campo, ainda que o menino estivesse sendo gerado para representar ela. Mas aqui aconteceu esse ciúme porque quando a Sarinha teve o nenenzinho lá, que cresceu todo mundo, aí eles começaram a ter dificuldade de relacionamento. E a Sara ficou chateada e chamou Abraão. Ela estava insegura com aquela situação e tomou uma atitude precipitada. Muitas vezes por causa do muito apego, muitas vezes por causa da proteção demais, que o pai ou a mãe dá ao filho, termina causando problema, porque vai tomar situação precipitada, vai tomar atitude precipitada em favor de alguém, deixando o outro para trás, né? Então gerou aí uma insegurança e um ciúme no coração da Sara contra a serva dela. E aí Sara ordena a Abraão. Naquela época acho que as mulheres mandavam nos homens, né? Naquela época, mas agora não, né? Manda assim, rapaz, a gente é que só faz, depois eu vou, meu bem, né? Então é isso. E aí, queridos, ela chamou Abraão e disse: olha, manda essa mulher embora. Engraçado, né, irmãos? Ela pediu ali para que Abraão trouxesse filho para ela, para tirar ali o opróbrio sobre a sua vida. Aquela mulher abençoou a vida dela dando filhos. Agora ela, porque ganhou o filho, ela teve ciúme e mandou que Abraão mandasse embora. Engraçado, Deus devia não ter deixado. E Deus falou: faz o que a tua mulher está mandando. E agora? Por que isso? Porque Deus, ele honra a família principal. Deus, ele tem um amor muito grande pela família, porque Deus tinha um propósito, não era com Agar. Ele não tinha dado promessa para Agar. Ele tinha feito promessa para Abraão e Sara. E muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas, porque não sabemos esperar no plano de Deus para a nossa vida. Nós somos apressados. Deus trabalha no tempo dele, na hora dele, da forma dele, como ele quer, na hora que ele quer. E ele decide do jeito que ele quer. E Deus chega e fala: olha, manda embora, manda a mulher embora, porque Sara é que manda aqui nesse negócio.
A promessa é para ela. É o filho dela, o legítimo, que é o da promessa. E aí Abraão teve que se ajustar lá e mandar a mulher embora. Não é verdade? Se fosse hoje, ela ia pedir a pensão alimentícia, né? No outro dia ela já ia direto lá no fórum, pegar Abraão e descer a linha nele. Não é verdade? Mas Deus é maravilhoso e Deus tem os seus planos. E temos aqui também um caso interessante, que é, lembrando assim da Ana, né? Que tinha um conflito muito grande com a sua rival, que ela enfrentava isso dentro da sua casa. Ela tinha como se diz, concorrente, que era Penina, né? Penina gerava filho, que era uma beleza, né? Era só encostar, já estava grávida. Era muito fértil. Agora, a Ana aqui, ela tinha dificuldade, a madre dela estava fechada. Mas o que eu achei interessante na vida desta mulher foi a integridade dela, a confiança dela em Deus. E a Bíblia diz que ela se humilhou, né? Ainda que ela estava sendo humilhada por aquela mulher, ela encontrou o caminho certo. E Deus honrou ela, porque ela foi buscar o socorro da sua aflição em Deus. Ela foi para o templo, e lá ela foi chorar na presença de Deus e clamar ao Deus de Israel. E ela, naquele momento, ela deu muita graça, ela teve muita graça, porque o profeta estava lá, e o profeta viu ela chorando, pensou que ela estava embriagada, e ela disse: não, Senhor, eu não estou embriagada. E contou a situação dela, e aí o homem de Deus se compadeceu, orou por ela, e ela saiu dali convicta de que realmente ela ia gerar um filho, como assim gerou, não é verdade? Então, às vezes a gente pensa que o conflito só acontece nas nossas vidas, no dia a dia de hoje. Mas conflito existe em toda a história da Bíblia. Em todas as eras, em todas as épocas, no mundo inteiro há conflitos familiares. Então, eu vejo essas passagens bíblicas para nos ensinar algo. Que todas essas pessoas, essas famílias, elas venceram seus conflitos porque estavam firmadas sobre a rocha. Eles venceram porque estavam firmados na rocha. E este é o primeiro modelo de família que Deus quer para nossas vidas. Confiar em Deus. Estar plantado no lugar certo. O conflito, irmãos, na família, ele é inevitável. Eu não conheço uma família na face da terra que não tenha conflito. Entre filho, entre marido e mulher, né? Problemas existem constantemente na família. Ele é inevitável, mas Deus está no controle, forjando o nosso amadurecimento e o nosso caráter. Amém? As pessoas precisam aprender a ouvir o não. Filhos precisam aprender a ouvir não. Filhos precisam aprender a ouvir sim na hora certa, não na hora certa. Entendeu? Nós precisamos deixar os nossos filhos pensarem. Nós precisamos deixar eles queimar os fósforos da cabeça. Por que meu pai não fez isso para mim? Por que meu pai não me deu isso? Por que meu pai não quer que eu faça isso? Por que meu pai está proibindo eu fazer isso? Deixa essa molecada queimar os neurônios. Nem toda vez que o seu filho quer alguma coisa, você tem que dar, irmão. Nós precisamos aprender cada dia, forjar o caráter dos nossos filhos. Nós precisamos aprender. Outro dia eu vi um depoimento de um jovem dizendo que ele tinha feito alguma coisa de errado. E ele disse que ele tinha feito aquilo de errado porque a mãe dele não tinha dado o que ele tinha pedido para a mãe dele. O garoto nunca soube, nunca ouviu um não. Ele nunca ouviu um sim, a mãe dele nunca falou para ele quanto custava as coisas para ele. Então ele não sabia o valor do sacrifício da mãe, entendeu? Tudo que ele pedia, ela estava na mão para não deixar o bichinho sofrer. Olha, meus irmãos, se o bichinho não sofrer na sua mão, vai sofrer no mundo. É uma realidade. O bichinho é bichinho. Se a gente não tratar o bichinho, ele vai sofrer lá fora como bichão. É como nós estamos vendo aí. Tem muitas jovens sofrendo porque não aprendeu o que é limite. Não sabe o que é limite. Eu sei que Deus tem um plano maravilhoso para com a igreja. O mundo cria os filhos do jeito que quer.
Mas eu entendo que a igreja tem que pensar diferente, porque nós somos chamados para governar o mundo. Nós somos chamados não para andar segundo o princípio do mundo, né? A Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com o mundo, não aceitar, né, as propostas do mundo, o que o mundo está dizendo. Irmãos, nós temos o direito de falar o que nós pensamos, o que nós queremos, o que nós entendemos e o que nós achamos e o que é de melhor na palavra de Deus. Nós não temos que aceitar essas baboseiras aí que o povo está falando, não. Se a gente não abrir a boca, o mundo vai abrir. A Bíblia diz que aonde o ímpio governa, o povo padece. Aonde o ímpio governa, o povo padece. E a gente não enxerga isso, nós temos dificuldade. O povo de Deus tem dificuldade de enxergar isso. Porque se alguma coisa está errada, é porque está errado lá no começo, no início de tudo. As coisas não acontecem assim da noite para o dia, né? É trabalhado na mente. Então, às vezes, os conflitos familiares com filhos e entre marido e esposa acontecem porque começou uma picuinha lá no início ali e não consertou. Quando a gente peca contra o nosso esposo ou vice-versa, a gente tem que aprender a pedir perdão, sentar e conversar. Eu não gostei do que você falou, né? Eu não gostei do que você falou. Por que você está fazendo isso? Eu não lhe trato assim, ó. Tem que ser branco no branco mesmo, desse negócio não. Nós não temos que ter medo, nós não casamos para ter medo do outro, nós casamos para amar um ao outro, para se amar, para ser claro, para ser transparente, para dizer o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu sinto, o que eu não sinto, para poder viver em paz. Não adianta esconder os sentimentos, porque depois esse trem vai explodir. Quando a gente joga muita poeira debaixo do tapete, quando tira ele, está a podridão, não é verdade? Eu não vou falar isso para não machucar o meu amor. Eu não vou dizer isso para não machucar o meu amor. Mas quando o amor descobrir, aí chuta o pau da barraca. Porque as pessoas, elas não gostam de ser enganadas, elas gostam que as pessoas falem ainda que fere. É melhor falar e ferir agora do que ferir mais tarde e o negócio não poder juntar mais. Entendeu? Então, a segunda coisa aqui, o segundo ponto, é o primeiro modelo para a família. É o modelo que está firmado na rocha. Quando ele diz aqui, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra e praticar. Porque se eu somente ouvir e não viver esta palavra, ela de nada vale para a minha vida. Ela de nada vale. Se a Bíblia diz, olha meu irmão, você tem que amar a sua esposa, e você não ama, de nada vale. Se a Bíblia diz, mulher, seja uma mulher que edifica a sua casa, que cuida bem do seu marido, que é o que obedece, né, que é submissa, e não adianta. Deus não vai descer do céu e mudar essa história, porque Ele já escreveu na palavra de Deus como deve ser a sua vida. Casamento não é brincadeira, né? Tem muita gente casando, achando que isso é brincadeira, né? Mas o casamento começa lá no início, quando está namorando lá, né? Quando dá aqueles olhares bem gostosos assim, que aí um namora o outro de longe, aquele negócio todo, sendo aquele amor tremendo, né? Começa lá. Né? Se não começar bem, não termina bem. Então, o primeiro modelo é estar firmado na rocha, é estudar a palavra de Deus, é conhecer a verdade e praticar a verdade. Né? Diz ainda que ele edificou a sua casa na rocha, porque é prudente. Uma pessoa prudente, ela sabe o que está fazendo, ela é poderosa, ela sabe ponderar as coisas, pensa, ela medita antes de fazer. Então, ela tem condição de edificar firmada em Deus. Mas o que simboliza essa rocha para nós? Né? A rocha, ela simboliza, ela tem um símbolo de resistência e de durabilidade. Então, quando o meu casamento está firmado na rocha, quando a minha família está firmada na rocha, ele é resistente. Ele é resistente, ele tem duração, né? Ele está pronto, ele tem condição
de superar as dificuldades da vida. Ele está estabilizado, né? Pode vir vendavais de todo jeito, mas ele vai estar firme. O projeto de Deus para a nossa família é que elas tenham as qualidades da rocha. Quais são as qualidades da rocha? A rocha, ela é resistente, ela tem durabilidade, ela é persistente porque nada destrói, e ela é firme e ela é estabilizada. Você vai construir em cima de algo que não vai se abalar. Entendeu, queridos? Então, o projeto de Deus para as famílias é isso. É que a gente possa viver nessa qualidade de Deus, nessa firmeza de Deus, resistindo firme às tentações e às dificuldades. Então, para a nossa família ter essas qualidades, nós precisamos firmá-las em Cristo. Irmãos, eu não posso entender, quando eu falo de família, para se ter uma família durável, estabilizada, se essa família não tiver o hábito de buscar Deus. E eu sempre gosto de puxar a orelha do pai e da mãe, porque eles são responsáveis. O pai e a mãe é o mais responsável pela vida dos seus filhos, porque são seus descendentes. Eles vão copiar aquilo que vocês estão fazendo. Então eu sempre chamo ao conselho da questão de estar junto, de estudar a Bíblia junto, de orar junto, né, de estar se aconselhando, né, de estar falando a verdade. Amém? Falando a verdade. Porque os nossos filhos precisam ouvir a verdade, ainda que doa, ainda que eles não aceitem.